E aí, pessoal? Vamos mergulhar hoje no que a gente está chamando de o código do propósito. A ideia aqui é usar o trabalho de um psicólogo fantástico, o Mihaly Csikszentmihalyi, para a gente entender de vez como transformar nosso trampo, nossas equipes e projetos em algo que não só entrega resultado, mas que, sabe, que faz sentido de verdade. Bora descobrir como criar um sistema de flow de verdade? Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, talvez já tenha batido aí para muita gente. A equipe rala, lança um produto incrível, bate todas as metas, mas aí, no fim do dia, parece que falta alguma coisa. Fica aquela sensação de vazio. Por que será que o sucesso técnico, o sucesso de projeto, nem sempre traz aquela satisfação de verdade? É justamente essa questão que a gente vai investigar hoje. E aqui está o nosso roteiro, nosso mapa da mina. Primeiro a gente vai entender a raiz do problema, um negócio chamado entropia da mente. Depois, vamos construir a solução com os pilares do significado, aprender a separar o propósito que de fato inspira daquele que só aprisiona, quebrar uns mitos no meio do caminho e, no final, a gente sai com um manual prático para aplicar tudo isso. Então aqui está a primeira grande sacada. Por padrão, a nossa mente tende ao caos. É isso mesmo. Pensa nela como um quarto que, se a gente não arruma todo dia, ele vai virando uma bagunça sozinho. O Csikszentmihalyi chama isso de entropia psíquica. E num ambiente de alta pressão, como o de tecnologia, essa bagunça mental vira o quê? Burnout, ansiedade, aquela sensação de que o trabalho perdeu sentido. Ok, mas e se existisse um jeito de organizar esse caos? É aqui que a conversa fica boa. O autor nos dá uma estrutura, quase um código-fonte mesmo, para a gente construir significado de forma intencional. E essa estrutura se apoia em 3 pilares, que são fundamentais. O primeiro pilar é o propósito. Pensa nele como a estrela norte da equipe, ou de uma pessoa. É aquele objetivo maior, sabe? Aquele que dá direção e faz com que cada linha de código, cada reunião, cada sprint, tudo faça parte de algo maior. Logo em seguida, vem a resolução. Porque, vamos combinar, um propósito incrível no papel não serve para nada sem um compromisso de agir. Resolução é essa disciplina, é o que transforma a visão em realidade. É a ponte que conecta a intenção com a execução de verdade. E por último, mas não menos importante, a harmonia. É aqui que a mágica acontece, que tudo se encaixa. Imagina só, uma equipe onde todo mundo está em sincronia, remando na mesma direção. É isso. É quando o que a gente pensa, sente e faz está alinhado com o propósito. E o resultado? Uma ordem interna que leva à eficiência máxima, sem desperdício de energia. Agora, um ponto que é crucial. Nem todo propósito é igual. Existe uma diferença gigantesca entre um propósito que a gente descobre por conta própria, um propósito autêntico, e aquele que a gente simplesmente aceita dos outros, um propósito imposto. Olha, o que a gente tem aqui é um contraste chocante, eu sei, mas ele é fundamental. De um lado, o caso do Adolf Eichmann. Ele atingiu um estado de flow, de eficiência absurda, mas seguindo o propósito que foi imposto a ele sem nunca questionar a moralidade terrível do sistema. Do outro, uma pessoa que o autor chama de E, que pegou uma tragédia pessoal e transformou aquilo numa missão de vida, ajudando os outros. É o mesmo mecanismo de flow, percebe? Mas os resultados para a humanidade são completamente opostos. Isso dá o que pensar, né? E como é que isso aparece no nosso mundo, no dia a dia da tecnologia? Bom, é a equipe que persegue métricas de engajamento a qualquer custo, mesmo que isso signifique criar um produto que vicia as pessoas. Ou aquela que adota a última framework da moda só porque está todo mundo usando, sem parar para pensar, espera aí, qual o problema real a gente está resolvendo com isso? Esse é o grande perigo do propósito imposto no nosso setor. Beleza, agora vamos para uma fase que eu gosto de chamar de debugging. A gente vai olhar para alguns mitos, quase como se fossem bugs no nosso sistema operacional mental, que impedem a gente de construir significado de verdade. Vamos quebrar 3 mitos bem comuns. O primeiro, a ideia de que significado é algo que a gente encontra por aí, como se fosse um tesouro escondido. A verdade é que ele é construído, tijolo por tijolo, com as nossas ações. Mito número 2. Ter liberdade e opções ilimitadas é sempre bom. Na verdade, muitas vezes isso só paralisa a gente. E o terceiro mito, que é clássico. Achar que ser um programador genial, entrar em flow codando, é o suficiente. Não é. Se o resto da vida tá um caos, só o flow do trabalho não vai segurar a onda sozinho. A chave é a integração. Ok, a gente já entendeu a teoria. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso? Então, essa última parte aqui é um guia mesmo, um manual passo a passo para líderes e equipes que querem construir um sistema de flow e de propósito que dure.
Então vamos lá, o manual de 5 passos. Passo 1, defina a estrela norte. Pensem, qual problema humano de verdade a nossa tecnologia resolve? Não é sobre o que, é sobre o porquê. Passo 2, confiança. O foco tem que sair do ego individual e ir para a harmonia do sistema todo. A confiança vem quando todo mundo trabalha pelo bem maior. Passo 3, transforme problemas em desafios. Encare os bugs e as falhas não como desastres, mas como quebra-cabeças a serem resolvidos. Isso muda tudo. Passo 4, integração. Tem que garantir que o sucesso individual esteja totalmente alinhado com o sucesso da equipe e do produto. E, finalmente, passo 5, use modelos. Não precisa reinventar a roda sempre. Usem os padrões de projeto, as lições da história, tudo isso dá estrutura para o que vocês estão criando. E para a gente fechar, essa frase resume tudo. Aquele que controla seu propósito domina a sua própria realidade. No fim das contas, criar significado é um ato de tomar as rédeas. É sobre construir, ativamente, uma realidade de alta performance para a gente e para as nossas equipes. E aí a pergunta que fica é: qual realidade a gente está escolhendo construir?